Queridos aqui presentes, também todos os irmãos que nos acompanham pela rede social, a nossa exposição doutrinária de hoje está sob a responsabilidade da nossa irmã Anne Karine Rossio. A Anne é colaboradora da nossa casa e ela vai destilar para nós o tema Tempo de Recomeçar. Estamos ansiosos para ouvi-la. Que os seus anjos protetores estejam com você no decorrer dos seus trabalhos. Fique à vontade. Uma boa tarde a todos aqui presentes, também aos irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Que os nossos corações neste momento possam estar unidos, recebendo e vibrando amor. Que Deus, através dos mentores espirituais, possa nos orientar nessa nossa jornada, nessa nossa longa jornada. E o nosso tema de hoje, ele é muito pertinente ao início de ano, quando nós fazemos as comemorações de Ano Novo. Nós sempre fazemos uma reflexão sobre aquele ano que passou e as nossas programações, os nossos desejos para o ano vindouro. Assim é a cada ano, assim é a cada dia quando nós abrimos os nossos olhos depois de uma noite de sono e nós temos um período para recomeçar, para viver novas experiências. Assim é pelas nossas várias jornadas existenciais. Nós somos espíritos imortais, criados por Deus, e temos infinitas oportunidades de recomeço nas nossas várias jornadas. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre este tempo de recomeçar. Como base de apoio, nós vamos usar uma fração, um pedaço do texto que está no livro 3º do Estudo Avançado da Doutrina Espírita, o EAD, só para orientar vocês, aqueles que ainda não conhecem os estudos da doutrina espírita, além dos textos básicos do Pentateuco de Kardec, dos livros da codificação, nós temos um estudo que a gente chama de estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD. O ESD ele se desenvolve em 3 etapas, o livro 1, estudo 2 e o 3º estudo, também chamado tomo único. E depois que nós avançamos, nós continuamos numa sequência chamada Estudos Avançados. São mais 5 livros. Ou seja, nós podemos passar a vida inteira estudando. E esse aqui é o 3º livro, e o roteiro 5 tem como título Impositivo da Renovação. Ou seja, necessidade da renovação. E começa com um texto evangélico que nos diz assim, o texto de Mateus. Mateus, no capítulo 9, versículos 16 e 17. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Sabemos que Jesus falava por parábolas e usava simbologias daquele tempo para que aquela comunidade, aquele povo pudesse entender a mensagem que estava sendo passada. Então aqui Jesus está usando como referência uma roupa desgastada que precisa de uma costura. E também a representação de reservatórios de vinho muito velhos que receberiam um vinho novo. E que interpretação que a gente pode dar para isso? O texto nos diz assim:
Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura. O significado literal desta imagem elaborada por Jesus é de fácil compreensão. É trabalho inglório remendar roupa velha, desgastada pelo tempo de uso, com um remendo novo. Tal tentativa ampliará a rotura, isso é, o rasgão ou a ruptura. E aí nós podemos pensar, quem é esta roupa velha? Esse significado dessa roupa velha. Somos nós, a nossa condição, que trazemos de muitas jornadas existenciais. Hoje nós somos o resultado, a soma de todas as experiências que nós já vivemos e principalmente das decisões que nós tomamos ao longo da nossa existência. Ora encarnados na matéria, ora vivendo na erraticidade. Essa mensagem evangélica reflete profundas advertências para todos que querem afastar-se dos comportamentos infelizes e pretendem operar no bem, seguindo os ensinamentos do Cristo. Neste sentido, o Evangelho, para ser integralmente entendido e vivenciado, requer rompimento dos antigos padrões comportamentais, assimilados ao longo das experiências reencarnatórias, aqui representados pelos símbolos veste velha e odres velhos. Muitos palestrantes que nós ouvimos aqui no púlpito se referem a esta situação, e recentemente nós tivemos a nossa irmã Roberta, não me lembro se nessa última ou na penúltima palestra dela, que ela estava tocando exatamente neste ponto. Nós vibramos o tempo todo como resultado daquilo que somos. E as nossas vibrações atrairão energias semelhantes à nossa. Assim como nós nos aproximamos de irmãos encarnados por afinidade, nós também nos aproximamos e temos conosco irmãos desencarnados por afinidade. Então, as nossas companhias serão resultado exato do nosso padrão comportamental. Se nós queremos melhorar as nossas companhias, nós precisamos modificar o nosso padrão de comportamento, nosso padrão de ação, o que nós pensamos, como nós sentimos, tudo o que acontece na nossa vida. Quem deseja implementar mudanças de comportamento, priorizando a própria melhoria espiritual, deve estar consciente que a transformação precisa ocorrer sob novas bases. Existe uma outra figura de linguagem que fala do jarro cheio, que se nós queremos colocar uma água nova nesse jarro, nós precisamos esvaziá-lo daquela água velha, aquela água poluída. Se nós não nos esvaziarmos, nós sendo esse jarro, nós não recebemos esse novo conhecimento ou essa nova forma de entender a vida. É ilusão querer colocar remendo nas imperfeições, que é o caso aqui da figura de linguagem da costura da roupa velha, ou colocar a sujeira nossa para baixo do tapete, fingir que a gente não é mais assim. A gente até pode fingir um pouco para os outros, mas a gente não consegue fingir para nós mesmos. E o espírito, ele é resultado da sua forma de ser. Nós vibramos o tempo todo, então nós só conseguimos vibrar e representar aquilo que de fato somos. É ilusão querer colocar remendo nas imperfeições, maquiando-as, ainda que existam predisposições favoráveis. Quem age assim falseia a verdade e se colocará, cedo ou tarde, numa posição constrangedora,
quando no momento de descontrole os maus comportamentos assomarem à superfície da personalidade. Nós somos testados muitas vezes. Eu sempre brinco, que dentro da casa espírita é muito fácil a gente se mostrar bom, a gente se mostrar querido, a gente se mostrar simpático, porque a energia aqui é extremamente favorável. A egrégora espiritual da casa prepara esse ambiente. Então, quando a gente pensa em vir para cá, a gente já entra num outro padrão de conexão. E a gente abre a nossa mente, o nosso coração para receber essas energias. Aqui é mais fácil nós tentarmos ser pessoas melhores. Só que nós vamos ter que sair daqui em algum momento. E a gente vai cair na nossa vida diária. A gente vai cair no nosso dia a dia. E onde é que a gente vivencia esse nosso dia a dia mais dificultoso? Dentro da nossa estrutura familiar. É ali onde está o nosso calo. Eu preciso aprender a conviver com aqueles que são meus, os meus próximos, os meus parentes, aqueles que a vida colocou no meu caminho. Os colegas de casa espírita também. Nós somos todos espíritos imperfeitos. E estamos aqui aprendendo a aparar as nossas arestas, a conviver em comunidade, a sermos melhores individual e coletivamente. Deixa eu ver onde é que nós estamos aqui, que eu me perdi um pouquinho. Quem age assim, falseia a verdade, se colocará, enfim. Faz-se necessário, então, que se associe a vontade de mudança a uma ação persistente. Isso aqui é muito importante, gente. Quando a gente percebe que a gente precisa mudar, e a gente vai percebendo ao longo da vida, muitas vezes, a gente faz planejamento. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Essa é a primeira etapa. É a etapa que Santo Agostinho nos fala no Evangelho sobre o autoconhecimento. A necessidade de nós entendermos de fato como nós somos e nos aceitarmos nas nossas imperfeições. Então esse é o primeiro momento, o de reconhecimento. O segundo momento é a tomada de decisão. Eu quero mudar, eu preciso mudar. Aí o terceiro, que é um pouquinho mais difícil, é a gente dar a chave no carro, É a gente começar aquele movimento, fazer a carreta andar. Eu preciso ter uma ação ou diversas pequenas ações que impulsionem essa minha vontade de mudar. E a partir daí, mais 2 etapas. Persistência, ou seja, a gente não pode desistir. E olha que nós já desistimos muitas vezes, gente. Quantas vezes nós fizemos uma programação reencarnatória? Viemos à Terra e ao completar a nossa jornada, retornamos com a metade das coisas feitas. Metade das coisas resolvidas. Ou às vezes nem isso. Será que alguma vez nós conseguimos cumprir tudo aquilo que nós mesmos planejamos, aquilo que a espiritualidade orientadora planejou para nós? Então esse é o primeiro momento. O segundo momento, além da persistência, é resiliência. E essa é uma palavra que a gente escuta toda hora. O que é resiliência? É que a gente tem vontade, a gente vai persistir, mas a gente vai cair. A gente vai cair. E isso é fato, não é um desejo de ver alguém prejudicado. É que nós somos espíritos ainda com uma série de dificuldades, uma série de imperfeições, uma série de fraquezas. Nós oscilamos muito, momentos que nós estamos bem inspirados, com momentos que nós deixamos ser influenciados por conselhos não muito benéficos. E nós vamos variando essas nossas questões. Hoje ainda se fala, ainda hoje temos essas questões relacionadas à nossa saúde física, psicológica, mental, essas variações fisiológicas do nosso corpo. Muitas vezes faltam substâncias ou tem excesso de substâncias que o nosso corpo produz ou deixa de produzir, e aí nós precisamos de um apoio
de medicamentos, um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico. Isso tudo é reflexo da nossa condição espiritual, de espíritos numa jornada evolutiva. Então nós precisamos de apoio espiritual, apoio médico, e persistir e ser resilientes, ou seja, a gente vai cair. Mas no momento que a gente vai cair, nós não estamos sozinhos, nós seremos amparados, nós vamos nos reerguer e nós vamos continuar a nossa jornada. E não precisamos nos envergonhar que a gente teve uma queda. Nós não precisamos colocar pedras naquela cruz que nós já carregamos, que é o que nós fazemos muitas vezes. Nós temos uma sequência de determinações pré-estabelecidas para nós melhorarmos a nossa condição, mas nós vamos nos vitimizando, nós vamos tendo sentimento de culpa e nós vamos carregando pesos maiores do que de fato a gente precisa. Então a gente precisa ter resiliência, recomeçar a cada dia, deixar a dificuldade para trás, ter ação no bem. E não tem nada melhor para isso de que nós pensarmos e vivermos no bem para os outros. Se eu não consigo resolver o meu problema agora, o que eu posso tentar fazer para ajudar o problema de alguém? Tenho certeza, no momento que a gente muda esta chave de pensamento, os nossos problemas começam a se resolver. Quando a gente para de olhar para o próprio umbigo e começa a enxergar um pouco mais à nossa volta, o nosso campo de vibração no bem aumenta. Às vezes nós temos que esquecer um pouco de nós para que a gente consiga resolver os próprios problemas. Esse texto aqui, até agora eu esqueci de mostrar o livro para você, gente. Aqui, ó, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Esse aqui é o livro 3, que tem como título Ensinos e Parábolas de Jesus. Ele é um texto longo, né, nesse capítulo aqui, nesse roteiro, os impositivos da renovação, e nós não temos tempo hábil para trabalhar todos os assuntos. Mas ele nos remete à passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem de bem. E aí, retomando ainda essa passagem do texto evangélico, o livro nos diz assim: está implícita nessa mensagem de Jesus uma proposta de renovação espiritual, relativa à aquisição de virtudes, base do processo de melhoria do ser humano. Nós estamos aqui para isso, gente. Nós estamos aqui aprendendo a adquirir virtudes. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, ser caritativo, ou seja, viver pensando na caridade que eu posso fazer para o outro. Ser laborioso, ou seja, pensar que eu preciso trabalhar e desenvolver as ações do meu dia a dia para o bem meu, da minha família, daqueles que estão à minha volta. Ser sóbrio, ou seja, ser comedido, ser consciente. Ser modesto. Deixar a arrogância, deixar o orgulho, deixar a vaidade de lado. São qualidades do homem virtuoso. O texto do Homem de Bem nos fala sobre a superioridade moral, elemento da sociedade justa e pacífica do futuro. Quando a gente liga a televisão, quando a gente lê as notícias e a gente fica escandalizado com aquilo que a gente vê, guerra estourando, enfim, uma série de coisas acontecendo, a gente tem um desejo muito forte de mudar o mundo. Só que o mundo só vai mudar quando cada um que habita esse mundo se modificar. E eu não consigo mudar ninguém. Cada um precisa se modificar. E nós temos diversas oportunidades de recomeçarmos uma nova existência e assim procurar melhorar para me modificar. Me modificando, eu modifico a atmosfera na minha volta e assim o mundo se modificará. E a gente fala sempre sobre esse processo da transição planetária,
para que o planeta Terra ascenda um grau de evolução, e é exatamente esse ponto, cada um fazendo a sua melhoria, cada um que tem uma oportunidade de recomeçar, de tomar decisões mais acertadas, de deixar vícios de lado, de procurar adquirir virtudes, e esse é o nosso caminho. E aí o texto que está no Evangelho, ele está com a capinha, mas aqui é o Evangelho, tá? Segundo o Espiritismo. Só para dar a informação, no Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 27, que tem como título Sede Perfeitos. Caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas. E aí aqui, resumidamente, o texto do EAD nos fala o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Que lei é essa? Se a gente for lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, existe lá as 10 leis morais, que são aquelas leis que Deus deixou para nós entendermos e aplicarmos. Se a gente já estivesse aplicando essas pequenas 10 leis morais, estava tudo resolvido. E a última lei é a lei de justiça, amor e caridade, que engloba todas as outras. Se cada um interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa de nós mesmos. Enfim, se fez a outro ou a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Neste ensinamento se encerra toda a lei e os profetas. Jesus, que esteve aqui há 2025 anos atrás, nos deixou esta simples mensagem. Nós estamos há 25 séculos tentando entender e tentando aplicar. Vamos conseguir um dia. Um dia o planeta Terra se tornará um planeta de regeneração. Estamos numa caminhada longa, mas próspera, porque o progresso é uma das outras 10 leis morais. Nós vamos progredir de qualquer forma, individualmente e coletivamente. A questão é, quanto tempo nós vamos precisar para isso? Deposita fé em Deus. Isso é muito importante, gente. A gente precisa aprender a desenvolver fé, principalmente nos momentos mais difíceis. A gente não pode esquecer que nós não estamos sozinhos. Nós somos amparados o tempo todo. Nós temos, além dos nossos parentes, nossos amigos próximos, nós temos uma egrégora espiritual. Cada um tem seja a palavra que se dê, espírito protetor, anjo de guarda, um espírito do nosso núcleo espiritual, nosso núcleo familiar, que vela por nós, que tem um padrão de elevação mais alto que o nosso e que vela por nós, que nos orienta, que nos ampara. Nós somos amparados por uma egrégora espiritual, os trabalhadores da casa espírita, todos os frequentadores. Desde o momento que a gente decide vir aqui, não é só na hora do passe. O passe é um momento. Na verdade, o passe ele serve mais para que nós façamos a conexão. Porque naquele momento a gente se concentra. Mas todos os outros momentos que a gente está dentro da casa espírita, a egrégora espiritual está trabalhando em nós. E quando nós retornamos para casa e nós fazemos as nossas orações e nós fazemos o nosso evangelho no lar, a mesma atuação da espiritualidade está conosco.
Então, o que nós precisamos fazer é aprender a regular o nosso padrão vibratório. Eu uso uma outra figura de linguagem. Quem é mais antigo conhece aqueles antigos rádios que a gente tinha que mexer o botão para ajustar a frequência. Até que a gente acertava a frequência. É exatamente isso. Nós emanamos pensamentos e fluidos vibratórios o tempo inteiro. Nós temos que acertar a frequência, porque se nós emitirmos o padrão correto, ele vai atrair energias de igual condição. Então, retornará para nós um padrão vibratório que vai nos ajudar a resolver as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas angústias. Então, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Jesus deixou essa mensagem muito clara para nós. Somos todos filhos de Deus Pai e somos todos irmãos. E nós precisamos entender isso para que nós consigamos resolver as nossas mazelas. Essa falta de comunicação, essa ganância, né? essa busca de poder exacerbado que nós temos, né? E cada um de nós, nas nossas pequenas coisas do nosso dia a dia, precisamos fazer a nossa parte. Estudar suas próprias imperfeições e trabalhar incessantemente em combatê-las. Não se envaidecer, não ser apegado demais às coisas materiais, agir com todos com bondade e benevolência, ou seja, finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus direitos. E aí, para finalizar, que nós já estamos ali no nos últimos 2 minutinhos, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, escapou aqui meu clips. Ele fala sobre os bons espíritas. E aí a nossa responsabilidade, ela aumenta. Deixa eu só achar a página aqui de novo, só um pouquinho. 3, 4, 5. Porque no momento que nós recebemos a informação, no momento que nós somos esclarecidos, a nossa responsabilidade aumenta. É como quando nós somos crianças, nós cometemos uma série de pequenos delitos quando somos crianças, mas pela ignorância, do desconhecimento, de não ter a compreensão da gravidade dos nossos atos. Agora, a partir do momento que nós aprendemos a lição, nós estudamos, a gente frequenta a casa espírita, a gente assiste palestra, a gente lê, a gente assiste filme, né? A gente estuda nos grupos de estudo, a nossa responsabilidade ela é muito maior. Então eu deixo para vocês aqui uma lição de casa para que vocês leiam esse capítulo dos bons espíritas. No final ele nos diz assim: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a sua fé. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro, o bom espírita, aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue se tem firme à vontade. Então essa é a nossa mensagem para hoje. Estamos em janeiro,
É o momento da gente refazer os nossos votos de recomeço de jornada. Pensar no que a gente prometeu lá no ano passado, o que a gente conseguiu, o que a gente ainda não conseguiu. Isso inclui tudo na nossa vida, porque matéria também faz parte da nossa vida espiritual. Então, aquilo que nós nos comprometemos na nossa questão de vida, de trabalho, financeira, de estrutura, isso tudo compõe quem nós somos. Mas não é só isso que a gente deve se preocupar. Eu preciso entender que eu só tenho uma principal função nessa atual existência reencarnatória. É terminar essa jornada, seja quando for, e sair da vida material melhor do que eu cheguei. Se eu conseguir fazer isso, mesmo que eu não tenha cumprido tudo aquilo que foi programado, digamos que eu tenha programado 10 passos, mas eu dei 3, mas pelo menos eu dei 3. Eu vou ter chance de voltar para continuar aqueles passos que eu ainda não alcancei. E para isso a Casa Espírita está sempre conosco. A espiritualidade amiga está sempre conosco. Que possamos então, irmãos, receber daqui tudo aquilo que nós viemos buscar. Que nós possamos retornar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos. Que nós possamos passar uma semana tranquila e nos reencontrarmos em um outro momento próspero. Que assim seja.